Todos tinham medo do milionário. Até que a garçonete judia o calou na frente de todos. Ei, judia fedorenta, me traz outro drink e não toca no copo com suas mãos sujas. A voz de Richard Seinberger ecoou pelo elegante restaurante Maison d'Or como um chicote, fazendo clientes nas mesas próximas pararem de conversar e baixarem os olhos, fingindo não ter ouvido. Sarah Goldberg, 28 anos, segurou a bandeja com mais firmeza e respirou fundo. Em 3 anos servindo mesas naquele lugar, havia desenvolvido uma resistência quase sobrenatural aos insultos daquele homem. O que os outros não sabiam era que cada palavra venenosa que ele cuspia estava sendo cuidadosamente catalogada em sua mente, como peças de um quebra-cabeça que ela montava há muito tempo. Claro, Sr. Seinberger, ela respondeu com uma calma que fez alguns funcionários olharem surpresos. Não havia tremor na voz, não havia lágrimas nos olhos. Apenas uma serenidade estranha, como se ela soubesse de algo que mais ninguém sabia. Richard Seinberger III era o tipo de milionário que comprava restaurantes apenas para ter o prazer de humilhar quem trabalhava neles. Aos 52 anos, herdeiro de uma fortuna construída ironicamente por seu avô judeu, havia passado a vida inteira tentando se distanciar de suas próprias origens através do ódio. Era como se acreditasse que quanto mais crueldade direcionasse contra outros judeus, mais americano puro ele se tornaria. O Maison d'Or não era apenas um restaurante, era seu playground particular de sadismo. Havia comprado o estabelecimento 2 anos antes, não pelo lucro, mas pelo poder absoluto que exercia sobre cada funcionário. A equipe toda sabia que uma palavra só poderia significar demissão imediata, e ele adorava essa dinâmica de terror silencioso que havia criado. Você ouviu o que eu disse sobre suas mãos? Ele berrou, batendo o punho na mesa de mármore italiano. Gente como vocês carrega doenças. Por isso o mundo sempre quis se livrar de vocês. O restaurante ficou em silêncio mortal. Margarete, a gerente de 45 anos, fingiu estar ocupada com papelada, mas suas mãos tremiam visivelmente. James, o sommelier, desviou o olhar e se concentrou intensamente numa garrafa de vinho que não precisava de atenção. Até mesmo outros clientes milionários, acostumados com os excessos de Seinberger, pareciam desconfortáveis com aquela demonstração pública de antissemitismo. Sarah havia aprendido há muito tempo que reagir apenas alimentava a sede de poder dele. Mas nos últimos 6 meses, algo havia mudado em sua estratégia. Em vez de simplesmente aguentar, ela começou a observar, estudar, documentar. Cada insulto, cada ameaça, cada demonstração pública de ódio estava sendo meticulosamente anotada em um pequeno caderno que guardava no vestiário. Sarah, você não precisa aguentar isso, Michael, o barman, sussurrou quando ela se aproximou do bar para pegar a bebida. É a 3ª vez esta semana que ele vem aqui só para te atormentar. Eu sei, Mike, ela respondeu baixinho, mas havia algo em seu tom que fez o barman franzir o teto. Ele não sabe, mas está me dando exatamente o que eu preciso. Michael a conhecia há 3 anos e nunca havia visto aquela expressão em seu rosto. Não era resignação, não era medo. Era a calma calculada de alguém que estava jogando um jogo muito mais complexo do que aparentava. Nos últimos 6 meses, Sarah havia notado um padrão nos ataques de Seinberger. Ele sempre vinha às quartas-feiras, sempre pedia a mesa 12, sempre fazia questão de ser atendido por ela. Sempre repetia os mesmos insultos, as mesmas ameaças veladas, como se seguisse um roteiro doentio. O que ele não percebia era que cada performance sua estava sendo observada não apenas por ela, mas por alguém muito específico. Quando voltou com o drink, um uísque de 30 anos que custava mais que seu salário mensal, Seinberger a encarou com aquele sorriso nojento que reservava para momentos de crueldade máxima. Sabe o que eu fiz hoje cedo, judiazinha? Demiti 5 pessoas da minha empresa. Quer saber por quê? Sarah colocou o copo na mesa sem dizer nada, mas seus olhos encontraram rapidamente os de um homem de terno cinza sentado sozinho na mesa 8. Ele fez um sinal quase imperceptível com a cabeça, 2 dedos tocando discretamente a lateral do copo de café. Era a confirmação que ela estava esperando há semanas. O homem da mesa 8 era David Cohen, investigador particular especializado em crimes de ódio, que havia sido discretamente contratado por uma organização que Sarah preferia manter em segredo por enquanto. Há 2 meses, ele frequentava o restaurante documentando os ataques sistemáticos de Seinberger, mas today seria especial. Porque descobri que eles tinham sangue igual ao seu correndo nas veias, Seinberger continuou, achando que sua plateia cativa de funcionários aterrorizados era sinal de vitória. Minha empresa não é lugar para parasitas. Seinberger Industries é uma empresa tradicional americana, não um abrigo para refúgio.
Cada palavra era cuidadosamente escolhida para causar máximo dano psicológico. Sara sabia que ele não estava apenas sendo cruel, estava sendo estrategicamente cruel, testando até onde poderia chegar antes que alguém tivesse coragem de confrontá-lo. O problema era que ele havia escolhido a pessoa errada para essa experiência. Sara tinha 2 graduações, uma em psicologia e outra em direito trabalhista, mas trabalhava como garçonete por uma razão muito específica que ninguém no restaurante conhecia. Cada humilhação que absorvia, cada insulto que documentava, cada testemunha que observava suas reações estava sendo cuidadosamente preparada para um momento que se aproximava rapidamente. Mais alguma coisa, Sr. Steinberger? Ela perguntou com aquela voz profissionalmente neutra que aprenderá a usar. Sim, ele respondeu, pegando o celular e digitando algo. Quero que todos aqui saibam que estou gravando vocês. Qualquer reclamação sobre meu comportamento vai direto para o jurídico da minha empresa. Vocês sabem quanto custa processar gente como vocês até a falência? Ali, enquanto aquele homem poderoso derramava seu veneno por todo o restaurante, algo começou a tomar forma nos olhos de Sara. Não era medo, não era resignação. Era a calma perigosa de quem está prestes a jogar a carta que guardou por muito tempo. Enquanto todos ao redor tremiam diante da fúria antissemita de Steinberger, ela mantinha aquela serenidade perturbadora de quem sabe que o show está apenas começando. O que Steinberger não percebia era que sua própria arrogância estava prestes a se tornar a arma mais poderosa contra ele mesmo. Se você está acompanhando essa história de coragem e justiça, não esquece de se inscrever no canal, porque o que está prestes a acontecer vai mostrar que algumas pessoas confundem silêncio com fraqueza, e essa confusão pode custar muito mais caro do que imaginam. 3 semanas antes daquele confronto devastador no Maison Dior, Sara havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Sentada no pequeno apartamento que dividia com 2 colegas de quarto, ela digitava furiosamente em seu laptop, documentando cada insulto, cada ameaça, cada momento de terror psicológico que Steinberger havia infligido nos últimos meses. Sara, você tem certeza disso? Perguntou David Cohen durante um encontro discreto num café a 8 quarteirões do restaurante. O investigador particular havia sido contratado pela Liga Antidifamação após Sara fazer uma denúncia formal, mas o caso havia se tornado pessoal para ambos quando descobriram algo perturbador sobre o passado de Steinberger. Ele não é apenas um homem rico sendo cruel, Sara explicou, mostrando as anotações meticulosas que havia coletado. Existe um padrão. Ele demite funcionários judeus sistematicamente, nega promoções, cria ambientes hostis. Isso é perseguição organizada. David folheou os documentos que Sara havia preparado, screenshots de e-mails internos da Steinberger Industries, gravações de áudio feitas discretamente durante os ataques no restaurante, testemunhas de outros estabelecimentos onde Steinberger havia causado incidentes similares. Era um dossiê impressionante para alguém que supostamente era apenas uma garçonete. O que David não sabia ainda era que Sara Goldberg não era uma vítima comum. Formada em psicologia pela Columbia University e com mestrado em direito trabalhista pela NYU, ela havia escolhido trabalhar em serviços para estudar discriminação no local de trabalho de dentro para fora. Sua tese de mestrado, Microagressões e Terror Psicológico em Ambientes Corporativos, estava prestes a se tornar um caso real de proporções devastadoras. Existe mais uma coisa, Sara disse, hesitando por um momento. Descobri que a empresa dele tem contratos milionários com agências governamentais. Se conseguirmos provar discriminação sistemática, não será apenas uma questão trabalhista, será um escândalo federal. Enquanto isso, Steinberger intensificava seus ataques como se pressentisse que algo estava mudando. Na semana seguinte à reunião com David, ele apareceu no restaurante 3 vezes, cada visita mais cruel que a anterior. Na terça-feira, havia forçado Sara a refazer seu pedido 5 vezes, alegando que pessoas como ela não sabiam seguir instruções simples. Na quinta-feira, foi ainda pior. Steinberger trouxe 2 sócios de negócios e usou Sara como exemplo vivo de por que certos grupos nunca prosperam na América. Margarete, a gerente, assistia horrorizada, mas não ousava intervir. Steinberger havia deixado claro que qualquer funcionário que o confrontasse seria demitido imediatamente e processado por difamação. Olhem para ela, ele disse aos sócios, apontando para Sara enquanto ela limpava uma mesa próxima. Educação universitária, provavelmente, mas ainda assim inadequada para trabalhos que exigem verdadeira competência. É cultural, entendem? Eles preferem ser vítimas a serem produtivos. Sara manteve a compostura, mas algo ferveu em seu interior. Não era apenas raiva, era a determinação fria de alguém que havia encontrado seu propósito.
Cada palavra venenosa que Semberger cuspia estava sendo gravada por um dispositivo microscópico que David havia fornecido, escondido no avental do uniforme. Os ataques começaram a afetar outros funcionários também. Michael, o barman, havia pedido demissão na semana anterior depois que Semberger o humilhou publicamente por servir bebidas com gosto de campo de concentração. James, o sommelier, desenvolveu uma gagueira nervosa que só aparecia quando Semberger estava presente. Mas o momento mais revelador veio quando Sarah descobriu a verdadeira extensão da hipocrisia de Semberger. Durante uma conversa telefônica que ele fez no restaurante, pensando que ninguém estava prestando atenção, ela ouviu algo que congelou seu sangue. Sim, papai está bem. Não contei para ninguém sobre o sobrenome original da família, ele sussurrou ao telefone, claramente falando com alguém íntimo. Sem mamã funcionou muito bem para os negócios. Ninguém suspeita que somos, você sabe. Sarah quase derrubou a bandeja que carregava. Richard Semberger, o antissemita mais cruel que já havia conhecido, era ele próprio judeu. Seu ódio não era apenas preconceito, era uma forma perversa de autorrepulsa transformada em arma contra outros da mesma origem. Naquela noite, ela ligou para David com a voz tremendo de indignação. Descobri algo que muda tudo. Ele não é apenas um antissemita comum, é um judeu que odeia a própria identidade e projeta esse ódio em outros. Isso explicaria a intensidade dos ataques, David respondeu. Pessoas que negam suas próprias origens frequentemente se tornam os perseguidores mais cruéis de seus antigos grupos. Sarah sabia que tinha nas mãos algo muito mais poderoso que um simples caso de discriminação no trabalho. Tinha a chave para expor não apenas um homem cruel, mas um sistema inteiro de ódio e hipocrisia que se estendia muito além do Maison d'Or. A preparação para o confronto final começou naquele momento. Sarah não era mais apenas uma funcionária sendo perseguida, ela havia se tornado uma investigadora com uma missão. E Semberger, em sua arrogância cega, continuava fornecendo evidências contra si mesmo, sem fazer ideia de que cada palavra cruel estava sendo cuidadosamente documentada por alguém muito mais inteligente e preparada do que ele jamais poderia imaginar. Cada nova humilhação apenas fortalecia algo dentro dela que seus opressores não conseguiam ver, uma força silenciosa sendo alimentada pela própria injustiça que tentavam impor. O que aquele homem privilegiado não sabia era que cada ato de desprezo estava escrevendo sua própria sentença de derrota, e que em breve descobriria que havia escolhido a pessoa absolutamente errada para transformar em vítima. A transformação real de Sarah começou numa manhã de segunda-feira, quando ela chegou ao trabalho 2 horas mais cedo. David Cohen estava esperando no estacionamento com uma maleta preta e uma expressão que misturava expectativa com preocupação. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou, entregando a ela um conjunto de equipamentos de gravação microscópicos. Uma vez que começarmos a documentar sistematicamente, não há volta. Semberger vai perceber que algo mudou. Ele já percebeu, Sarah respondeu, examinando o pequeno dispositivo que se disfarçava perfeitamente como um botão do avental. Ontem ele me seguiu até o estacionamento e disse que eu estava diferente. Disse que funcionários como eu precisam lembrar constantemente do lugar deles. O que Semberger não sabia era que aquela conversa também havia sido gravada. Sarah havia desenvolvido o hábito de manter o celular sempre gravando quando estava no trabalho, uma precaução que se revelaria devastadora para seus planos de intimidação. Durante as 2 semanas seguintes, Semberger intensificou seus ataques como um predador sentindo que sua presa estava prestes a escapar. Ele começou a aparecer no restaurante fora de seus horários habituais, sempre inventando novas formas de humilhação pública. Na terça-feira, forçou Sarah a refazer o mesmo pedido 7 vezes, alegando que ela obviamente não entendia inglês direito por causa da educação inferior de sua raça. Na quinta-feira, foi ainda mais longe. Trouxe sua esposa, Victoria Semberger, uma socialite que claramente se sentia desconfortável com os comportamentos do marido, mas não tinha coragem de confrontá-lo. Durante o jantar, ele usou Sarah como exemplo vivo de por que certas etnias nunca conseguem prosperar na América moderna. Olhe para ela, querida, ele disse à esposa enquanto Sarah servia o vinho, falando como se ela não estivesse presente. Educação universitária, provavelmente, mas ainda assim inadequada para posições que exigem verdadeira liderança. É genético, você entende? Eles são naturalmente submissos. Victoria olhou para Sarah com uma expressão que misturava vergonha e pedido de desculpa silencioso. Era óbvio que presenciar aqueles ataques causava desconforto genuíno na mulher, mas ela permanecia calada, prisioneira de seu próprio privilégio e dependência financeira.
O que nenhum dos dois percebia era que cada palavra estava sendo meticulosamente documentada não apenas pelos dispositivos de Sarah, mas por uma rede crescente de aliados que David havia mobilizado. A Liga Antidifamação havia classificado o caso como prioritário, especialmente depois que descobriram as conexões governamentais da Seinberger Industries. Sarah, David disse durante uma reunião secreta no final daquela semana, conseguimos algo grande. Um ex-funcionário da empresa dele se ofereceu para testemunhar. Aparentemente, Seinberger demitiu sistematicamente 12 funcionários judeus nos últimos 2 anos, sempre inventando desculpas legais, mas os padrões são inegáveis. Rebecca Martinez, a ex-diretora de recursos humanos da Seinberger Industries, havia sido a primeira a conectar os pontos. Demitida após questionar discretamente as práticas discriminatórias da empresa, ela guardou cópias de todos os memorandos internos que documentavam as instruções de Seinberger para manter a empresa culturalmente coesa. Ele nunca disse explicitamente para não contratar judeus, Rebecca explicou durante o depoimento gravado. Mas sempre pedia para verificar os antecedentes familiares dos candidatos e rejeitava sistematicamente quem tinha nomes que não soavam americanos o suficiente. Enquanto as evidências se acumulavam, Sarah mantinha sua performance de funcionária submissa no restaurante. Mas cada dia que passava, sua confiança crescia. Ela havia descoberto algo que mudaria tudo: as gravações das conversas telefônicas privadas de Seinberger, onde ele admitia sua própria origem judaica para familiares. Papai sempre disse para nunca revelar nosso passado, ele havia sussurrado ao telefone na semana anterior, pensando estar sozinho no banheiro do restaurante. Sem mamã não funcionária para os negócios. Os americanos de verdade não confiariam em alguém com esse sobrenome. A hipocrisia era tão profunda que chegava a ser tragicômica. Richard Seinberger havia passado décadas construindo uma fortuna baseada em contratos governamentais americanos, enquanto escondia suas próprias origens e perseguia outros da mesma herança que negava. Sarah guardou essa gravação como a peça central de sua estratégia. Não era apenas prova de discriminação, era evidência de uma forma perversa de auto-ódio que se manifestava através da perseguição sistemática de outros judeus. A revelação pública dessa verdade não destruiria apenas a reputação de Seinberger, mas exporia a natureza doentia de todo o seu sistema de crenças. A preparação para o confronto final estava quase completa. Sarah havia coletado mais de 40 horas de gravações, dezenas de testemunhos, documentos internos da empresa e evidências de discriminação que se estendiam muito além do restaurante. Cada insulto que absorveu, cada humilhação que documentou, estava sendo transformada em munição para uma batalha que Seinberger nem sabia que estava prestes a enfrentar. Margarete, a gerente, começou a notar mudanças sutis no comportamento de Sarah. Você parece diferente, ela comentou certa tarde. Mas confiante. Não que isso seja ruim, é só que depois de tudo que aquele homem fez. Às vezes as pessoas confundem paciência com fraqueza, Sarah respondeu, organizando meticulosamente as mesas. Mas quem realmente entende de estratégia sabe que a melhor vingança é sempre servida no momento exato, quando o alvo está completamente desprevenido. O que todos no Maison Dior estavam prestes a descobrir era que Sarah Goldberg não era apenas uma garçonete corajosa enfrentando um homem poderoso. Era uma estrategista altamente qualificada que havia transformado meses de abuso sistemático na fundação de um caso federal que redefiniria como discriminação no local de trabalho seria tratada nos tribunais americanos. E Seinberger, em sua arrogância cega, continuava fornecendo evidências contra si mesmo, completamente inconsciente de que cada palavra cruel estava sendo cuidadosamente arquivada por alguém muito mais inteligente e preparada do que ele jamais poderia suspeitar. O momento da verdade chegou numa quinta-feira, exatamente às 7h30 da noite, horário de maior movimento do Maison Dior. Seinberger havia chegado com seu grupo habitual de sócios milionários, esperando mais uma noite de entretenimento sádico às custas de Sarah. O que ele não sabia era que cada pessoa no restaurante naquela noite estava ali por uma razão muito específica. Garçonete judia, ele gritou assim que entrou, traga bebidas para homens de verdade. O insulto ecoou pelo restaurante, mas dessa vez algo foi diferente. Em vez do silêncio constrangido habitual, murmúrios começaram a se espalhar pelas mesas. Sarah se aproximou calmamente, carregando não apenas uma bandeja, mas um tablet discretamente posicionado. Claro, Sr. Seinberger. Mas antes, gostaria de compartilhar algo interessante que descobri sobre antecedentes familiares. Do que diabos você está falando? Seinberger rosnou, mas havia algo no tom confiante de Sarah que fez uma pontada de nervosismo atravessar seu rosto. Descobri que às vezes as pessoas mudam seus sobrenomes para soar mais americanas, Sarah disse,
tocando a tela do tablet. Por exemplo, quando uma família sem mamã decide se tornar sem burger. O sangue congelou nas veias de Richard. Seus olhos se arregalaram em pânico puro quando percebeu o que estava acontecendo. Você não sabe do que está falando, ele gaguejou, mas sua voz havia perdido toda a autoridade. Na verdade, sei exatamente do que estou falando, Sarah respondeu, e o tablet projetou na parede uma gravação de áudio cristalina. A voz inconfundível de Semberger ecoou pelo restaurante. Papai sempre disse para nunca revelar nosso passado. Sem mamã não funcionaria para os negócios. Os americanos de verdade não confiariam em alguém com esse sobrenome. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clientes pararam de comer. Garçons pararam de servir. Até mesmo os sócios de Semberger olharam para ele com uma mistura de choque e nojo. O homem que havia passado anos perseguindo judeus havia acabado de ser exposto como judeu ele mesmo. Isso é falsificação, Semberger berrou, mas sua voz soava desesperada. Você manipulou essa gravação. Manipulei. Sarah sorriu pela primeira vez em 3 anos. Como a certidão de nascimento original que consegui. Richard Seimanman, nascido em Brooklyn, filho de Abraham e Ruth Seimanman, ambos imigrantes judeus da Polônia. David Cohen se levantou da mesa 8, mostrando sua identificação. Richard Semberger, sou o investigador David Cohen, da Liga Antidifamação. Estamos documentando suas atividades discriminatórias há 6 meses. O restaurante eruiu em murmúrios. Semberger olhou ao redor desesperadamente, percebendo que pelo menos metade dos clientes presentes eram na verdade jornalistas, investigadores e testemunhas estrategicamente posicionados. Além das gravações de suas confissões antissemitas, Sarah continuou, temos documentação completa de discriminação sistemática na Semberger Industries. 12 funcionários demitidos pelos mesmos motivos que você usa para me atacar. Rebecca Martinez se levantou de uma mesa próxima. Senhor Semberger, sou Rebecca Martinez, sua ex-diretora de RH. Trouxe cópias de todos os memorandos onde você instruiu a empresa a manter coesão cultural, rejeitando candidatos com nomes não americanos. Semberger estava pálido, suando frio, olhando ao redor como um animal encurralado. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu tenho contratos governamentais. Tenho influência. Eu vou destruir todos vocês. Sobre os contratos governamentais, Sarah disse, pegando outro documento, o Departamento de Justiça já foi notificado. Discriminação sistemática é incompatível com contratos federais. Sua empresa perdeu 340 milhões em contratos esta tarde. O número atingiu Semberger como um soco no estômago. 340 milhões, ele sussurrou, as pernas bambas. E isso é apenas o começo, David adicionou. Temos processos coletivos sendo preparados por todos os funcionários que você perseguiu, mais uma investigação criminal federal por crimes de ódio. Victoria Semberger, que havia observado tudo em silêncio, se levantou lentamente. Richard, ela disse com uma voz que cortou o ar como gelo, você me disse que essas pessoas eram diferentes de nós. Que elas mereciam ser tratadas assim. Mas você é. Ela não conseguiu terminar a frase. Victoria, espera, Semberger implorou, mas ela já estava saindo do restaurante, tirando a aliança de casamento e deixando-a cair no chão. Margarete, a gerente, finalmente encontrou coragem para falar. Senhor Semberger, como proprietário deste restaurante, está oficialmente banido de entrar aqui novamente. Eu sou o dono, ele gritou. Era, David corrigiu. Suas propriedades estão sendo congeladas para investigação. O restaurante está sendo transferido para um fundo administrado por vítimas de discriminação. Semberger olhou para Sarah com um ódio que misturava desespero total. Você planejou tudo isso. Você me enganou. Eu documentei tudo isso, Sarah corrigiu. Cada insulto, cada ameaça, cada momento em que você escolheu expressar ódio contra sua própria herança através de outras pessoas. A única pessoa que enganou alguém aqui foi você mesmo. O celular de Semberger começou a tocar incessantemente. Sócios cancelando contratos, advogados exigindo reuniões emergenciais, a mídia querendo declarações. Em questão de minutos, sua vida havia desmoronado completamente. 3 anos, Sarah disse enquanto ele cambaleava em direção à porta. 3 anos você veio aqui para me humilhar, sem saber que estava falando com alguém que tem mestrado em direito trabalhista e psicologia. Alguém que transformou cada um de seus ataques na fundação do caso federal que acabou de destruir sua vida.
Semberger parou na porta, virando-se uma última vez. Por que? Ele perguntou, a voz quebrada. Por que você fez isso? Por que? Sara respondeu com uma dignidade que contrastava brutalmente com o estado patético dele. Alguém precisava mostrar que ódio contra você mesmo projetado em outros não é poder, é a forma mais patética de fraqueza. Enquanto as revelações se acumulavam e as máscaras caíam, permanecia uma pergunta no ar. Seria possível que um homem que havia passado décadas negando a própria identidade pudesse encontrar redenção, ou alguns abismos de auto-ódio são profundos demais para serem atravessados? 6 meses depois do colapso público de Richard Semberger, a transformação foi completa e devastadora. O homem que um dia aterrorizou funcionários de restaurante estava agora vivendo num apartamento de um quarto em Queens, sustentado por um emprego de meio período numa livraria de livros usados, ironicamente, a única empresa que aceitou contratá-lo após o escândalo. A Semberger Industries havia falido completamente. Os contratos governamentais cancelados criaram um efeito dominó que derrubou toda a empresa. 500 funcionários perderam empregos, mas Sara garantiu que cada um dos 12 empregados judeus demitidos injustamente recebesse indenizações substanciais do patrimônio pessoal congelado de Semberger. É irônico, David Cohen comentou durante a inauguração oficial da Fundação Segunda Chance, que um homem obcecado em esconder sua identidade judaica tem acabado criando uma das maiores organizações de defesa dos direitos dos trabalhadores judeus da história. Sara, agora diretora executiva da fundação financiada com os restos da fortuna de Semberger, havia se tornado uma figura nacionalmente reconhecida. Seu caso foi estudado em universidades de direito, documentado em livros sobre discriminação no trabalho e transformado em precedente legal federal. Harvard e Columbia disputaram para oferecê-la cátedras como professora visitante. O Maison d'Or, sob nova administração, implementou o protocolo Dignidade no Trabalho, um conjunto de políticas criadas por Sara que se tornou modelo para restaurantes em todo o país. Margarete, promovida a gerente regional, frequentemente contava para novos funcionários a história da garçonete que transformou anos de abuso em mudança sistêmica. Senhorita Goldberg, disse um jovem jornalista durante uma entrevista recente, muitas pessoas acreditam que sua vingança foi excessiva. Semberger perdeu tudo: fortuna, família, status social. Não sente pena dele? Sara refletiu cuidadosamente antes de responder. Sinto pena do menino judeu que cresceu odiando a própria identidade. Mas Richard Semberger adulto fez escolhas conscientes durante décadas. Ele escolheu transformar seu auto-ódio em arma contra pessoas inocentes. As consequências não vieram de mim, vieram de suas próprias ações finalmente sendo expostas. A revelação de que Semberger era judeu havia criado ondas de choque muito além do caso legal. Comunidades judaicas em todo o país iniciaram conversas dolorosas mas necessárias sobre identidade, assimilação e auto-ódio internalizado. Psicólogos passaram a estudar o fenômeno do antissemitismo de autoconservação como uma forma extrema de trauma geracional. Rabinos de diferentes denominações convidaram Sara para palestras sobre como reconhecer e combater o auto-ódio dentro das próprias comunidades. O caso Semberger nos mostrou que o antissemitismo mais perigoso às vezes vem de dentro, ela disse durante uma conferência na Universidade Yeshiva. Quando negamos nossa identidade para ganhar aceitação, não nos tornamos mais seguros, nos tornamos cúmplices de nossa própria perseguição. Victoria Semberger, que iniciou o processo de divórcio no dia seguinte ao escândalo, fez uma declaração pública semanas depois. Vivi 15 anos casada com um homem que não apenas mentiu sobre quem era, mas destruiu outras pessoas para manter essa mentira. Sara Goldberg não arruinou meu casamento. Ela me libertou de uma ilusão. Victoria havia se mudado para a Costa Oeste, onde começou a trabalhar como voluntária em organizações de apoio a mulheres vítimas de abuso psicológico. Em entrevistas posteriores, ela descreveu como havia normalizado o comportamento cruel do ex-marido, achando que era apenas um homem poderoso sendo exigente. O próprio Semberger nunca falou publicamente sobre o caso. Vizinhos relataram vê-lo caminhando sozinho pelas ruas de Queens, aparentemente perdido em pensamentos. Um funcionário da livraria onde trabalhava contou que ele passou semanas apenas na seção de história judaica, lendo sobre o Holocausto e a imigração judaica para a América. A parte mais trágica, Sara refletiu durante seu discurso no primeiro aniversário da fundação, é que se Richard tivesse canalizado sua inteligência e recursos para combater o antissemitismo em vez de perpetuá-lo, poderia ter sido um líder poderoso na luta pela justiça. Em vez disso, escolheu se tornar exatamente aquilo que seus avós fugiram na Europa. A Fundação Segunda Chance já havia ajudado mais de 1.000 funcionários vítimas de discriminação, processado dezenas de empresas por práticas ilegais,
e mudado legislações trabalhistas em 6 estados. Sarah havia transformado sua experiência pessoal de abuso em um movimento nacional que salvava vidas e carreiras diariamente. Michael, o antigo barman do Maison d'Or, agora gerenciava 3 restaurantes próprios, todos seguindo os protocolos de dignidade no trabalho criados por Sarah. Ela nos ensinou que não precisamos aceitar abuso para manter emprego, ele disse durante uma reunião da Associação de Restaurantes. Dignidade não é luxo, é direito básico. A rede social oficial da Fundação Segunda Chance tinha mais de 2 milhões de seguidores, compartilhando histórias diárias de funcionários que encontraram coragem para denunciar abusos após conhecer o caso de Sarah. Hashtags como hashtag Dignidade no Trabalho e hashtag Sem Auto-ódio se tornaram movimentos globais. Numa tarde recente, enquanto revisava propostas de expansão da Fundação para o Canadá e Reino Unido, Sarah recebeu uma carta sem remetente. Dentro, uma única linha escrita à mão: "Obrigado por me mostrar quem eu realmente sou, mesmo que tenha sido tarde demais." Ela nunca soube se a carta era de Semberger, mas guardou-a como lembrete de que até mesmo nos casos mais extremos de ódio e hipocrisia, existe sempre uma centelha de humanidade esperando para ser redescoberta. A carta ficou emoldurada em seu escritório, não como troféu, mas como lembrete de que a verdadeira vitória não é destruir inimigos, mas plantar sementes de mudança. A história de Sarah Goldberg provou que a melhor vingança não é destruir o inimigo, é transformar a injustiça sofrida em ferramenta para proteger outros que ainda não encontraram sua voz. Às vezes, a maior vitória não é fazer alguém pagar pelo que fez, mas garantir que nunca mais possa fazer isso com ninguém. Ela havia aprendido que o poder verdadeiro não vem de esconder quem você é, mas de abraçar sua identidade completamente e usá-la para construir um mundo onde ninguém precisa escolher entre sucesso e autenticidade. Cada insulto que absorveu, cada humilhação que documentou, havia se transformado em tijolo na construção de algo maior que qualquer vingança pessoal. Se esta história de coragem, justiça e transformação tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que mostram como uma pessoa determinada pode mudar o mundo, uma injustiça de cada vez, provando que a verdadeira vitória não é fazer outros pagarem pelo que fizeram, mas construir algo tão grandioso que suas tentativas de nos diminuir se tornem irrelevantes.